outros estados do Nordeste estão hoje numa situação confortável, exatamente porque foram beneficiadas pelos incentivos fiscais. Mas é hora de se criar um ambiente novo, de maior harmonia, nessa família que está fora de tom, desarmonizada, encrencada, para que se possa se obter um desenvolvimento regional, e Vossa Excelência comandou a nossa CDR, a Comissão de Desenvolvimento Regional, de maneira mais adequada e mais justa também, caro presidente. Por isso nós estamos fazendo esse grande esforço. O senador Walter Pinheiro, relator da questão relacionada ao FPE, fez um grande trabalho de entendimento, mas como ele mesmo reconheceu, é muito difícil você achar um denominador comum para uma disputa de 27 contra 27. A cada região, cada estado tem lá as suas razões para isso. E eu fiz esse preâmbulo para dizer que os senadores do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, Paulo Paim e eu, trabalhamos, fizemos mais de uma reunião com o relator Walter Pinheiro para posicionar os pleitos do Rio Grande em relação às mudanças nessa partilha do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. O relator acolheu, porém ele está encontrando um caminho que compatibiliza, eu diria, a maior parte do tempo. Na verdade, empurrando um pouco para o futuro, para não dizer no popular empurrar com a barriga, um problema que é de difícil solução, eu reconheço. Mas, de qualquer maneira, é a forma política de tratar de cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou a esta casa, em relação ao FPE. Pois nós aqui, os senadores do Rio Grande do Sul, encaminhamos uma emenda coletiva dos 3 senadores para que o relator Walter Pinheiro a acolhesse. Ele tem dificuldade, porque o que nós solicitamos pode ter interferência negativa ou positiva sobre outras regiões. O fato é que nós estamos fazendo o nosso papel aqui no Senado Federal. Mas, ao mesmo tempo que fazemos isso, não como solidariedade ao governo que está no cargo hoje, mas cumprindo um dispositivo constitucional, porque o senador é o representante e o defensor do Estado, enquanto a Câmara, os parlamentares são os representantes da população. Aqui nós representamos o Estado, e por isso são 3 senadores no Rio Grande, 3 senadores no São Paulo, 3 senadores em Alagoas, 3 senadores na Bahia, ou no Espírito Santo, da senadora Ana Rita. E é exatamente nessa responsabilidade que encaminhamos a emenda. Agora, enquanto nós aqui estamos fazendo o nosso papel, defendendo que o Estado não perca a receita do FPE, fico surpresa, como senadora que está se esforçando por isso, de saber, pela imprensa, presidente, que o governo do Estado sacou 4,2 bilhões de reais dos depósitos judiciais que deveriam ser intocáveis. 4,2 bilhões de reais dos depósitos judiciais. Para quê, senador? Para pagar e seguir custeando as despesas do Estado, como a folha de pessoal, salários e até já o 13º no final do ano. Eu queria saber qual é a garantia que esses depósitos terão de um retorno para aqueles que estão demandando a justiça e terão as suas soluções nesse período. Qual é a garantia? 2 coisas inadequadas: pegar dinheiro de uma fonte indevidamente para jogar no custeio do Estado, e a outra, deixar essas pessoas que, se resolvido o problema delas na justiça favoravelmente a elas, elas terão direito de repor esse dinheiro. E o dinheiro não está lá, porque o Estado foi lá, com mão de ferro, tirou e foi usar para pagar salários e também despesas previstas no orçamento do Estado. Eu estou, portanto, preocupada, porque enquanto aqui nós trabalhamos para garantir que o Estado não perca, o Estado gasta e está gastando aparentemente muito mal. E essa preocupação, não há, segundo o secretário da Fazenda, previsão de reposição dos valores que foram sacados
dar conta dos depósitos de água. Não há previsão de reposição, o que fica mais grave a situação. Então, por isso, eu queria dizer que esta situação de fragilidade das finanças do Rio Grande do Sul é resultado de uma combinação entre gastos em demasia, especialmente com a concessão de muitos reajustes a algumas categorias, que se fosse a todas, poderia ser uma democratização, seria justo, mas é algumas categorias que foram beneficiadas, não todas. Sequer o piso dos professores está sendo pago conforme determina a lei, meu caro presidente Benedito de Lida. Então, veja só, é contraditório que não se cumpra uma determinação legal, que é o piso nacional dos professores no meu estado, e se dê reajustes acima dos níveis de inflação que foi como aconteceu. Isso vai comprometer o futuro. Então, eu estou chamando a atenção para esses aspectos, para exatamente não haver nenhum mal entendimento de que lá no Rio Grande as pessoas nos olhem, não. Nós estamos aqui defendendo o Estado do Rio Grande do Sul, mas nós esperamos a responsabilidade do governador do Rio Grande em relação a um controle dos gastos, a um cuidado com essas despesas, porque senão o nosso trabalho aqui de garantir a receita via fundo de participação poderá ser neutralizada pela gastança que está continuando. Então, nós temos que ter cuidado e zelando. Então, nós vamos continuar defendendo o Rio Grande. Eu vou continuar defendendo, o senador Simão tem a plena convicção, o senador Paulo Paim da mesma forma. Nós queremos e vamos ajudar, mas isso me preocupa muito pela missão que temos aqui no comando, na representação do Senado. E, para agravar ainda mais, meu caro presidente, as dívidas de precatórios do Rio Grande do Sul, depois da deliberação que o Supremo deu, que tem que ser pago e não pode ser parcelado, não pode ter deságio, somam hoje 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Então, é uma situação muito complicada e as alterações que estão sendo desenhadas na questão da alíquota única de 4% e também das outras questões relacionadas a compensações, ao fundo de compensações, são temas cruciais para o nosso Estado. Nosso Estado que, no início deste ano, amargou, chorou, lamentou, sofreu com um gravíssimo problema que nós tivemos lá, que foi a morte de 241 jovens, em sua maioria, num pavoroso incêndio daquela boate. Pois amanhã, senador, os 3 senadores, mais outros senadores de outros estados que integram uma comissão temporária, faremos a primeira audiência pública de 2 ou 3, poucas serão, porque teremos 60 dias para examinar alternativas de um marco regulatório nacional de medidas preventivas e evitar uma mortandade tão violenta, tão grande quanto a gente viu em Santa Maria. Nós não queremos mais isso. Não queremos que mais famílias brasileiras em outras cidades, em outras regiões, sofram o que aquelas famílias da cidade de Santa Maria, uma cidade universitária, e também base militar, Força Aérea, base aérea de Santa Maria, mais unidade do Exército, sofram o que aquelas famílias sofreram perdendo filhos. Mães que perderam o filho único. Pais e mães que perderam 2 filhos no mesmo dia, no mesmo incêndio. Então, esse drama e essa tragédia não pode ser repetida. Nós temos que fazer tudo não para remediar, mas para prevenir. Esse será o nosso trabalho a partir de amanhã. Obrigada, presidente. A mesa agradece a nobre senadora, se solidariza com o sentimento de Vossa Excelência e, dando continuidade, eu concedo a palavra como senadora inscrita, a senadora Ana Rita. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo hoje a tribuna para destacar os 10 anos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, comemorados no mês passado.
São 10 anos de existência e de luta em favor da garantia de direitos e da ampliação da cidadania da população negra, além da destacada atuação da CEPIR na construção de políticas públicas que assegurem a consolidação da igualdade racial do Brasil. Enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Senado e parceria da CEPIR no Congresso Nacional, fiz questão de prestigiar a bela cerimônia de comemoração dos seus 10 anos no Teatro Nacional, em Brasília, no último dia 21 de março. O evento contou com a presença da ministra Luísa Bairros, de artistas, intelectuais, movimentos sociais, movimento negro e colegas parlamentares. A criação da CEPIR em 21 de março de 2003, pelo ex-presidente Lula, coincide com uma data simbólica para o povo negro, pois esse é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela ONU em referência a um massacre de jovens que lutavam contra a segregação racial na África do Sul em 1960. Na ocasião, 20 mil pessoas protestavam contra a lei do passe, que regulava onde era permitida a circulação da população negra naquele país. Em resposta à manifestação pacífica, a polícia do regime de apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, resultando em 69 mortos e 186 feridos. É com esse espírito de coragem e de ciência da necessidade de superação de injustiças e de desigualdades que a Secretaria tem atuado nesta última década, sem dúvida, uma década memorável e de significativos avanços para a população negra. Quero aqui destacar que a criação da CEPIR é parte da reivindicação histórica do movimento negro brasileiro e marca um momento singular da história do nosso país, no qual o Estado brasileiro altera profundamente o trato com relação à questão racial no Brasil e assume o compromisso de tratar com a devida atenção e responsabilidade esse tema. Ao criar um órgão para tratar especificamente das questões raciais, o Estado assume que há, de fato, uma cultura racista no Brasil, estruturante de inúmeras distorções e desigualdades. Mais do que isso, senhor presidente, o Estado passa a assumir para si a responsabilidade de criar mecanismos e ações que enfrentem de maneira efetiva essa realidade. Ao contrário de momentos precedentes, quando a questão racial não era tratada como prioridade, sendo muitas vezes ignorada por um racismo institucional perverso que relegava a população negra à marginalidade, à miséria e às violências de todos os tipos. Não era aceitável que um país que tem 50,7% de sua população composta por negros e negras, com uma história profundamente marcada pela violência e pelo racismo, que se estende desde o período da escravidão, passando por um processo de abolição mal conduzido, por um longo período de ditadura, até o recente ambiente democrático que vivemos, continuasse inviabilizando essa parcela tão significativa da nossa população. Por anos e anos, a população negra resistiu bravamente e empunhou sozinha a luta para desmistificar a ideia de um país com plena democracia racial, onde as diferentes raças convivem harmoniosamente, ao mesmo da necessidade de enfrentar o racismo velado, ou mesmo da necessidade